Sejam muito bem-vindos a mais um Arena Reinforce, onde a gente procura falar de cibersegurança de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Amir Velho, sou responsável pela área de operações na Reinforce. E a Reinforce é uma empresa que trata sobre dois grandes pilares. Um deles, dentro de cibersegurança, é a parte de marca, como monitorar e proteger a marca, a sua marca. E num outro pilar, como evitar problemas dentro de um processo de gestão de vulnerabilidade. Dentro dos módulos desse pilar de gestão de vulnerabilidade ou de inteligência de vulnerabilidade, a gente tem um assunto que está em voga e que a gente já conversou em outro episódio e que a ideia é aprofundar um pouco ou trazer uma perspectiva nova sobre ele, que é o assunto de DevSecOps. Para isso, eu tenho a honra de receber e desde já agradeço ao Júlio Moreira. O Júlio Moreira é gerente sênior de estratégia de segurança da informação, trabalha em uma grande empresa do setor de telecom. E a ideia aqui com o Júlio é a gente poder aprofundar um pouco nesse tema. Júlio, muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o convite. Muito obrigado, Amir. Eu que agradeço aí pela presença, por eu poder estar aqui hoje, né? Acho que a gente já teve uma pequena prosinha ali no início, né? Então, já está bem aquecido. Agradecer o pessoal da Rainforest também por ter propiciado essa agenda. E vamos lá, vamos falar um pouquinho desse bicho aí chamado DevSecOps. Boa, muito bom. Na verdade, para aqueles que não conhecem, né, não têm a chance ou que estão ouvindo pela primeira vez, normalmente um pouco antes da gente gravar, a gente tem um bate-papo e ele é tão rico quanto as gravações, né, onde a gente Verdade. pode, às vezes, conhecer mais ou até achar pessoas em comum que em Exatamente. tempos diferentes a gente conheceu, né? Que legal. Exatamente. Júlio, bem-vindo. Obrigado. E a gente tem por tradição, antes de começar a falar e conhecer o Júlio profissional, entender um pouco as características, talvez os soft skills, ou até mesmo de onde vem, onde você nasceu, ah, sua família, tem irmãos, não tem? Conta um pouco de você, porque a ideia é entender alguns pontos que forjam o profissional além da questão técnica. Compartilha com a gente um pouco disso, por favor. Legal, vamos falar assim. Bom, eu sou natural daqui de São Paulo, capital, né? Sou filho aí de uma professora do estado e de um vendedor da área de varejo, né? Meu pai vendia ali para as redes de supermercados. Ambos já são falecidos, né? Eu sou filho único, não tenho Uhum. irmãos, né? Hoje eu sou casado, já sou casado há 20 anos, estou há 30 quase com a minha esposa, né? Temos dois filhos lindos, tenho o Heitor com 13 anos, tenho o Nicolas com 10, né? E o meu background, assim, minha história de vida, eu comecei ali com aos 8 anos, né? Eu estava ali um dia em casa com minha mãe, meu tio me levou para o trabalho dele, ele trabalhava na época lá num birô de processamento de informação, né? Não Joia. falava nem em data center, nem CPD, nem nada disso, nem cloud. E ele me levou, me deixou lá brincando, tinha um baita monitor gigante de fósforo verde, e me ensinou a mandar mensagem, né, para os caras que trabalhavam lá. Eu fiquei enchendo o saco da galera mandando mensagem. E quando eu saí dali, cara, veio a inspiração do tipo, puta, é com isso que eu quero trabalhar. 8 anos de idade, né? Até depois, aos 10, eu lembro de ter feito uma redação para a escola, Que quarta você quer série. ser quando Aí eu crescer. desenhei lá o negócio de fita, desenhei o monitor de fósforo do lado, eu lá brincando e tal. Então, graças a Deus eu consegui avançar com esse sonho, né? Então eu Uhum. estudei, fiz colegial técnico em processamento de dados, depois eu fiz faculdade de processamento de dados, hoje não existe mais, mas na época Uhum. era processamento. Depois eu fiz uma especialização em análise de sistemas, fiz lá no Mackenzie, e mais para frente aí eu fui entrar no mundo aí da gestão empresarial, né? Então, desde essa época aí que eu já trabalho com tecnologia. Legal. Outro ponto em comum, Mackenzie. Na verdade, É, eu também tive a chance de estudar lá, é uma baita exato, universidade. com certeza. Legal. E daí, em que momento virou a chave para a segurança, né? Então, você Uhum. contou um pouco do seu vislumbre, ou de como você foi encantado pela questão relacionada à tecnologia. Exato. E daí, onde nasce segurança nessa história, Júlio? Cara, foi uma viagem muito louca, assim, porque quando eu estava fazendo o colegial, eu tinha que fazer estágio, e aí eu participei de um processo e entrei para ser estagiário da antiga Telesp, que hoje é a nossa Vivo, né? Na Uhum. época ainda era estatal, esse tipo de coisa. Então eu fiz lá o processo, passei e eu fui trabalhar lá dentro, e aí de novo eu falo que assim,
a gente precisa muitas vezes de oportunidades, né? Eu tive algumas oportunidades muito grandes, muito boas na minha vida. Essa da Telesp, por exemplo, eu fiz o processo e eu fui trabalhar na área de programação de mainframe da Telesp. Isso lá em 91, né? Como estagiário. Mainframe. Então eu comecei lá desenvolvendo no COBOL, né? A linguagem aí que até hoje está aí, né? A pessoa fala, o COBOL vai morrer, eu já ouço isso há uns 30 anos, até hoje não morreu e acredito que não vai morrer tão cedo. Eu fui para um evento, só um parênteses, há um tempo atrás, e eu vi um brochezinho escrito assim, I love COBOL. Exatamente. E aí, cara, fiquei 1 ano e meio fazendo estágio, né, na programação. Aí depois eu fui trabalhar, trabalhei em um banco, né, e lá eu fui programador, mas aí já em baixa plataforma, em Clipper, esse tipo de coisa. Depois eu fui trabalhar numa seguradora muito grande do mercado, ali foi onde eu realmente acabei caindo para dentro da segurança. Mas por quê? Eu comecei construindo ali uma infraestrutura e um conjunto e um sistema ali para gerenciar algumas oficinas do grupo na época, né? Eu fiz tudo ali dentro, né? Então, assim, desde escrever o sistema, programar, até montar a rede, instalar servidor, configurar, passar cabo, fazer todo esse tipo de coisa. E aí, neste meio tempo, né, a empresa resolveu vender essa operação e me absorver para dentro da tecnologia. Lá na tecnologia, eu saí do desenvolvimento e fui para a infra. Só que eu fui com um viés de desenvolvimento. Então, eu comecei a conectar o que eu via no desenvolvimento das aplicações com o que a infra precisava fazer. Então, ali eu comecei a fazer alguns desenhos de arquitetura, já naquela época, né, onde eu dizia, cara, para um determinado sistema funcionar, eu preciso que o servidor tenha essa configuração, faça isso, faça aquilo, e a comunicação passa por aqui, faz isso. Então, eu comecei a fazer esse desenho. Aí, dentro lá do trabalho, surgiu uma oportunidade. Falou, cara, tem uma vaga na área de segurança lá para a gente trabalhar em cima de um portal que a gente quer lançar. Né? Vai ser o primeiro portal B2B aí do mercado segurador. E, pô, acho que você tem o perfil, né, o skill para agir com os dois mundos. É normal, eu já derrubei algumas vezes eles nos episódios. Descendente de italiano é assim mesmo. A gente fala com a mão. Se segurar a mão, lascou, né? E aí, cara, eu acabei indo para essa área e fui para desenvolver esse portal. E eu cuidei da camada que ia do controle de acesso, né? Então o cara coloca o login, a senha, dá um enter, dali para dentro eu trabalhei junto com a equipe lá para dizer o que acontecia. Perfeito. Desenhar como que a tela se comportava, do tipo, quais as funcionalidades, o que eu abro, como é que eu segrego a função de um tipo de informação para outro tipo, de um público para outro, né? E também porque eu tinha, dentro desse histórico de mexer, eu tinha essa coisa de achar que a gente tinha que construir a aplicação de modo que ela não fosse impactada por um erro do usuário. Então eu me preocupava em fechar as aplicações e deixar bem fechadinho. Aí, bom, juntou a fome com a vontade de comer, caí para dentro do mundo de segurança. Foi assim? Foi assim. Isso lá em 2001, aproximadamente. Eu passei o bug do milênio na infra. Toda aquela expectativa que, de certa forma, não expressou o que era, né, o que se falava. Sem revelar a idade, mas eu tava com um pager, né, um teletrim ali para poder... PageNet eu tive. Pois é. Então, para esperar, dizer, não, tá tudo bem com o sistema, pode tirar o resto das férias, né? E aí, cara, fui para segurança, entrei ali em meados de 2000 e estou até hoje. 24 anos aí na área, né? Comecei como analista, vim me especializando, então fiz treinamentos, fiz certificações, algumas são inclusive internacionais, né? O CISP, que é do IC Square, eu tenho a certificação da ISO 27001, né? Também tenho algumas de privacidade, né? Recentemente eu tirei a da ISACA, que é o CISM. Então, eu vim me especializando dentro da área de segurança, mas eu nunca perdi minha veia técnica. Então, assim, eu nunca deixei de ser um cara que olha para infra, que olha para código, que olha para esse tipo de coisa. Né? E acho que muito falta disso, né? Essa visão mais geral, podendo olhar desde o desenvolvimento do sistema até segurança, né? Com certeza, porque hoje o que acontece, né? Quando eu olho para a área, para o time, para as pessoas que ingressam na área de segurança, normalmente elas vêm de uma área de infraestrutura. Então, na infraestrutura, nem todo mundo gosta de programar. O pessoal gosta de cuidar do servidor, de configurar, de fazer comunicação, esse tipo de coisa, né? E para segurança, quando você migra para lá e você vai olhar de firewall, rede, hardening de servidor, esse tipo de coisa, tranquilo. Quando você vai olhar para a aplicação, para o código, dá meio que uma bugada.
E a recíproca também é verdadeira. A galera que é de codar, de fazer dev, não quer saber nem de infra. E muitas Muito vezes bonito. segurança é do tipo assim, cara, deixa os caras de segurança lá falar para mim que Isso eu não é vou. comigo, né? Não é comigo. E não é uma verdade, né? Aham. Os caras são ali os grandes responsáveis, no meu modo de entender, por trazer a segurança que a gente precisa para o ambiente digital. Certamente, mesmo porque é a primeira, é o primeiro contato, muitas vezes, com a empresa, hoje em dia, é o app, né? É a Uma coisa, aplicação eu do estava sistema. raciocinando uma coisa outro dia que eu não consegui pegar o número, mas você já parou para pensar quantas linhas de código tem uma versão do Windows? Então você imagina Eu que já até assim, ouvi esse número, eu fiquei espantado são na época. milhões e É, milhões de linhas, né? é. Então você imagina o seguinte, um cara de segurança, que gosta de segurança, não ter o mínimo de percepção do quanto que o desenvolvimento é importante, ele não precisa codar, né? Aham. Mas ele ter essa percepção e conseguir, de alguma forma, olhar para isso com olhos diferentes, você já começa a pegar coisas de segurança que são Certamente, muito interessantes, certamente. entende? Então, acho que Sim. isso é uma questão legal para a gente Não, pensar. legal. E acho que a gente vai conseguir até aprofundar um pouco com alguns dos temas que a gente vai abordar. Mas antes disso, uma outra coisa que a gente acha bem interessante, eu costumo dizer que a nossa área de inteligência aí pega quando vai preparar os roteiros e o nosso Uhum, bate-papo. uhum. Você tem um perfil também, além de ter essa visão completa, você tem um perfil de lados diferentes. Ou seja, você passou tanto de lado de fornecedores, de consultoria, como do lado do cliente. O que você consegue ver que isso ajuda? Quais são as características que nessa visão ampla, em Uhum. termos de lados de trabalho aí, que você pôde aprender? Cara, eu aprendi acho que algumas coisas muito importantes, né? O primeiro é meio jargão, mas a gente precisa entender isso na essência, né? Que é aquilo, cara, o teu foco tem que ser no cliente que você está atendendo e no resultado que você tem que entregar para esse cliente, né? Isso, muitas vezes quando você está numa cadeira do lado do cliente, você tem uma dificuldade de perceber isso, principalmente se você tem uma formação muito técnica, Uhum, né? Você se preocupa ali com a entrega e às vezes o cliente, o cara tá reclamando aqui, deixa ele para lá. E não é isso, né? Ele tá uhum, reclamando porque ele tem um incômodo e quer ser resolvido, né? uhum. E a empresa vive de resultado. Então, quanto mais ela produzir resultado, melhor para você. Então, eu acho que essa coisa de olhar para o cliente e focar no resultado é uma coisa muito importante, né? Quando você está do lado, isso na consultoria é fundamental, porque você tem que ser muito assertivo, né? Muito sniper naquilo que você vai entregar Uhum. para ele ver valor e continuar te chamando para outros trabalhos. Quando você está do lado do cliente, assim, vivi nessa cadeira há muito tempo, né? Então você recebe muito investida, né? O pessoal chega perto, pô, vamos aqui, vamos conversar, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, tá? Vamos pensar. Então você tem que ter o discernimento para saber escolher exatamente aquilo que você quer, investir o seu tempo, investir ali o dinheiro da sua empresa para poder fazer a aquisição, né? E muitas vezes, quando você está na cadeira do cliente, você perde uma coisa que eu acho importantíssimo quando você está em consultoria, que é o time to market. Uhum. Cara, é aquilo. O cara dentro de casa, você precisa resolver. Não adianta, eu vou marcar uma reunião para daqui uma semana. Cara, a dor tá ali. É agora. É agora, é já. Então Uhum. a gente tem que ter do lado, quando você senta na cadeira do cliente, né? Uhum. E aí eu fazendo essa transição, isso me trouxe um upgrade de soft skill nesse sentido. Falar, cara, antes eu falava, putz, semana que vem eu faço a reunião, agora, cara, é para já, vamos resolver, vamos entregar, vamos fazer, porque é isso que vai trazer uma maior tranquilidade, uma maior segurança para o nosso público interno de que a gente está fazendo um bom trabalho. E na verdade de que não é um blocker, né? A gente falar um pouco disso, mas sim que Exatamente. você está habilitando para aquilo caminho, para aquilo Cara, avance. olha só, quando eu entrei na área de segurança, a gente tinha muito essa coisa de ser o blocker, né? Puta, não pode, vai acontecer isso, vai Cavaleiro do Apocalipse, né? Vai Uhum. acontecer, vai cair, vai morrer, vai não sei o quê. E demorou algum tempo até eu entender que essa postura, para a época, até rodava bem, porque era uma coisa muito nova, né? Mas com o passar do tempo, isso deixou de ser uma essência e passou a ser algo visto de uma maneira muito ruim, né? Uhum. Porque às vezes o cara quer viabilizar ali um baita de um projeto para trazer um lucro gigante para a empresa, ou para trazer um resultado bom que acaba refletindo no nosso bônus anual, esse tipo de Consequência. coisa, né? E
Pô, aí você fala pro cara que não dá, ou coloca tanto empecilho que o cara desiste, ou, né, em alguns casos, ele simplesmente dava o bypass, ia lá e fazia, Independente. e depois você tava com o ônus de ter que corrigir, né? Então era uma situação complicada, né? E aí, com o passar do tempo, o que eu percebi? Cara, você está sentado numa cadeira de segurança, você tem que saber identificar qual é o risco que a empresa está correndo, saber transmitir isso para a área de negócio e para os executivos da empresa. Hoje é um grande desafio ainda, por conta de muitos virem de formação técnica. Então, existe esse desafio. E, ao mesmo tempo, você precisa trabalhar muito forte essa conexão com a sua área de negócio, né? Quando você chega, ele fala, ih, chegou o cara da segurança. Então, você tem que ter uma habilidade ali, né? Muitas vezes de criar essa conexão, de quebrar essa barreira e mostrar para ele que você fala, cara, eu tô aqui para te ajudar, bicho. Eu não quero te atrapalhar, né? Muito pelo contrário. Legal. Se a gente tem que subir qualquer coisa com um nível de risco que é alto no nosso entendimento, vamos junto. Vamos levar isso para as esferas competentes tomarem a decisão correta. E a decisão tomada é a decisão que a gente sequencia. Eu não vou deixar de fazer o meu papel de, uma vez tendo ali mapeado um determinado risco, Levar isso. leva e, cara, assumiu. Eu vou ficar aqui gerenciando e batendo o martelo. Cara, tem que corrigir, tem que fazer. Porque no momento em que sobra um investimento, algum dinheiro ali para poder fazer a correção, precisa resolver, priorizar resolve. aquilo. Certo. É isso. Excelente. Acho que essa visão também que você falou vem um pouco, eu estava pensando aqui comigo agora, dessa visão de desenvolvimento, porque quer queira, quer não, o desenvolvimento sempre esteve mais próximo ao negócio. Sim. Né? Sempre esteve ligado diretamente a esse time to market que você falou, Exato. a necessidade. E acho que isso contaminar a visão de segurança é algo que o mercado tem pedido hoje em dia. Exatamente. Então, essa ideia, acho que com a visão sua de desenvolvimento também agrega muito, né? Agrega demais. E assim, hoje tem se tornado aí uma palavra da moda, né? O BISO, né? O Business Information Security Officer. Eu já ouço essa palavra já há muitos anos, já vi em literatura, já vi em empresas que adotaram muito antes de virar a palavra da moda aqui no Brasil, né? Mas eu acho que esse cara, ele é fundamental para fazer essa conexão com o business, né? Certo. Pegar os requisitos ali, o que o cara está esperando daquele produto ou daquele negócio e transformar isso em requisitos e que fala, bom, para eu poder colocar essa funcionalidade neste aplicativo, eu preciso que por trás eu tenha o componente X, Y, Z que impeça um atacante de fazer alguma ação. Perfeito. Né, de ataque, de consumir ali, de fazer uma exfiltração de dados, esse tipo de coisa. Né? Então, assim, eu não... O pessoal costuma colocar a palavra, né, o BISO, tá? Para mim, cara, é o profissional de segurança. Você vai ter cadeias ali, você vai ter o cara que está próximo do desenvolvedor, do código, você vai ter o cara que está ali no meio fazendo o GRC, a gestão de risco e conformidade, esse tipo de coisa, e você vai ter o cara que está lá na ponta da tecnologia fazendo as configurações, monitorando e acompanhando. Né? Mas esses três perfis, eu acho que tem até mais, mas esses três, acho que engloba boa parte, você tem que ter uma camada acima de ter essa preocupação de o que o negócio está me pedindo. O que eu preciso fazer? Né? E aí eu tenho que traduzir, obviamente, para o meu mundo. Pô, se eu estou ali na camada de proteção de infra, cara, o negócio quer uma alta disponibilidade e não quer que seja atacado por um ransomware. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que garantir que meu EDR está bem configurado, eu tenho que garantir que minha microsegmentação está bem feita. Seu backup está em ordem, seu restore o restore também. Né? Então, tem todo esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que essa postura acaba fazendo a diferença quando você começa a entender melhor o que é trabalhar junto do business. Boa, excelente. E assim, até você tocou num ponto sobre essas várias facetas de profissional, e a gente vê que o profissional de segurança, ele é um profissional que hoje em dia é difícil achar com qualificação. Né, assim, um profissional bom, e eu nem estou falando ainda de AppSec, a gente vai falar já, ou do profissional que tem esse tipo de conhecimento, mas olhando para o profissional de segurança, a gente vê às vezes uma mudança frenética, às vezes por muito pouco, de um emprego para o outro, de um ponto para o outro. Será que isso está virando uma bolha? Porque às vezes você vê uma pessoa sem experiência, sem maturidade, que acabou de entrar e que tem
uma visão muito boa, Uhum. mas às vezes sem experiência e ganhando alto e mudando às vezes por pouca diferença para um outro emprego. Como que você vê essa dinâmica frente aos profissionais de segurança que estão entrando ou que já É, estão no mercado há pouco tempo? eu vejo isso, eu tenho 2 pontos aí em relação a isso, né. Eu acho que o primeiro ponto, eu acho que tem a ver com a geração, né. Eu acho que em termos de geração, a galera mais nova que está chegando, ela é uma galera mais imediatista. Nada Uhum. contra, acho que é É característica, característica. né, não é preconceito, longe disso. Acho que é uma característica. E por conta desse imediatismo, eles querem ultrapassar etapas de um processo de formação que podem prejudicá-los no futuro não muito distante, né. A gente Uhum. olha aí hoje profissionais, independente de ser de segurança, mas segurança eu tenho percebido um pouco mais, que tem chegado a um burnout, alguma coisa muito novo, Uhum. por conta exatamente dessa velocidade de querer ultrapassar muitas barreiras e de acabar acumulando muita coisa, né. Então acho que esse é um ponto. O segundo ponto, eu acho que tem aí um shortage, né, uma ausência de profissionais no mercado, que faz com que alguns profissionais, vendo esta oportunidade, eles começam realmente a: "Putz, eu vou para um lugar, fico ali um certo tempo, alguém vai me procurar, porque o mercado tá difícil de encontrar. Carente. Então, ao invés de eu batalhar para formar meu nome na empresa e ter um aumento daqui a algum tempo, eu saio, porque normalmente de uma saída para outra eu consigo ter um aumento de remuneração que eu não teria tendo ali no dia a dia". Então, eu Uhum. acho que isso, de uma certa forma, acaba sendo ruim e você acaba tendo profissionais que eles não se solidificam com alguns princípios meio básicos, entendeu? Que é essa Uhum. coisa de ter a dor do dono, ter a preocupação de fazer acontecer, ter a preocupação de se relacionar com quem está ao seu redor, né? A gente sabe que o mundo de tecnologia é um mundo em que as pessoas elas têm que se relacionar, elas têm que estar junto, né? É um mundo, eu brinco que é muito pequeno, apesar de ter uma grande gama de profissionais, ele acaba sendo muito pequeno, segurança menor ainda. Uhum. Então é importante você ter essa conexão, esse tipo de coisa, e isso acaba gerando, no meu modo de entender, eu não vou chamar de bolha, tá? Mas eu acho que a gente está num momento em que o mercado ele está estranho, porque você tem bons profissionais que estão alocados no mercado fazendo bons trabalhos, e é Uhum. muito difícil você conseguir tirar esse profissional de algum lugar para trazer, né? Uhum. Eu tenho passado por essa experiência há algum tempo, eu sei como que é. E por outro lado, você tem uma quantidade de profissionais ali que, por questão de ou de ter ouvido falar, ou de moda, ou de ter pegado em algum lugar essa informação, o cara se enche de certificação lá de cloud, disso, daquilo outro, e ele acha que ele está pronto para o mercado. E na verdade, assim, é o contrário, né? As certificações que eu tenho, eu primeiro tive que ter um certo tempo de profissão para depois eu me candidatar a ela. E Uhum. não fazer um curso e uma prova e ser certificado. Então, Perfeito. a certificação para mim, ela é o resultado do que você é ao longo de um tempo, Perfeito. né? E isso eu tenho sentido que tem faltado da galera, E entendeu? muitas vezes você espreme, eu já tive acho que situações parecidas, você espreme, e não é no mau sentido, né? É no sentido de você ver, poxa, qual que é a profundidade, qual que é a maturidade. E você começa a conversar, você vê que o cara tem uma série de conhecimentos de Uhum. certificação ou até de estudo para a certificação, mas que quando você volta para a base, você volta para um modelo ISO-OSI, vai falar alguma coisa, falta algumas lacunas que são essenciais, né? Acho que isso tem a ver com o que você está falando, né? Acredite você ou não, não faz muito tempo fiz um comentário lá, não, porque na camada OSI e tal, teve um cara que olhou, camada OSI? É. Eu falei, cara, camada Para, OSI, vou voltar. TCP/IP, protocolo, Volta uma casa. volta. Então, mas é isso, É, entendeu? O pessoal hoje, eles estão com essa coisa de querer as coisas muito rápido, eles estão esquecendo da base. bom. E a gente tem uma mudança importante nessa questão, porque eh, antigamente a gente tinha ali muita formação e muito trabalho, Uhum, e você ficava um tempo ali e adquiria a habilidade necessária para usar aquela ferramenta, para fazer a pesquisa e tal. Hoje, o ritmo está acelerado. uhum. Então, se você não se predispõe a parar para entender, para fazer, fica mais complicado, Sim, né? sim, sim. Não, perfeito. Acho que a sua visão nesse ponto aí bate bastante com o que a gente tem visto e tem
até muitas vezes falado, né? E Uhum. dentro disso, agora indo mais especificamente para a área onde queria aproveitar do seu conhecimento, que é bem profundo, tive chance, na nossa conversa de ver isso, a, a gente vê uma questão de um profissional voltado para a área de DevSecOps ou um profissional voltado para segurança de aplicação, e a gente vê que é um perfil difícil de contratar. Ou seja, Uhum. eu gostei, eu acho que você vai repetir, eu vou deixar para que você fale, Uhum. mas eu gostei da expressão que você usou do quão difícil é esse Uhum. profissional de ser encontrado. O que você Uhum. atribui isso, Júlio? Ou seja, quais são os fatores que levam até essa dificuldade para esse tipo de profissional? Olha, é que assim, né, voltando para aquilo que eu comentei há pouco, né, quando você fala de segurança, a maior parte das pessoas vem da área de infra. Então isso já, por si só, já faz um corte, Uhum, né. Quem é de desenvolvimento nem sempre gosta de segurança, então muitas vezes não vai atrás do conhecimento. Então aquele cara que junta as duas vontades, ele acaba sendo não só a mosca branca, é a mosca branca de olho azul, entendeu? exato. É aquele cara que você acha o cara, você fala, não, esse aqui eu tenho que guardar bonitinho, deixar ele aqui, trabalhar ele bem e tal, porque é um cara difícil de encontrar, é um profissional muito difícil, né? E mesmo porque também tem uma questão de formação que eu vejo que não existe hoje. Uhum, Mundo acadêmico, quando você fala de desenvolvimento, é desenvolvimento, né? Tem a frase clássica: segurança deixa para os caras da segurança resolver. E cada vez mais a gente precisa quebrar esse sim. paradigma, essa cisma que se tem, né, de ter as coisas separadas, né? Então, por essa formação você não tem. Quando você sai disso e vai fazer alguma formação em alguma linguagem, seja Java, seja .NET, seja C Sharp, seja Python, qualquer outra coisa, os lugares que te dão esse ensinamento também não se preocupam com segurança, então você Uhum, tem essa dificuldade, e aí começa a ficar aquele vácuo, né? Aquela ausência de profissionais ou ausência de conhecimento para trazer alguém. Então, o que eu tenho visto que algumas empresas têm tomado como força e como posicionamento é, cara, vamos trazer um cara que é bom de dev, vamos botar uma galera de security perto dele, vamos começar a capacitá-lo para ele poder ir falar os dois, vamos falar os começar a falar os dois mundos, uhum, né? E é difícil, cara. É difícil, porque, de novo, volta a isso. O cara de dev, ele tem uma preocupação com o código, com a aplicação dele, né? A gente estava falando sobre isso sim, mais cedo, sim, né? Que, cara, aquilo ali é o filho dele, é a obra de arte dele, isso, né? E isso. o cara de segurança, ele tem um senso crítico muito forte, né? E ele preocupado em não querer deixar coisas que não estão corretas passar, ele vai criticar. Cara, você criticou a arte de um artista, acabou. Ele vai virar as Exato, costas e vai embora, exato. né? Então, acho que a beleza da coisa está em você realmente quebrar essa barreira e mostrar para o desenvolvedor que fazer código seguro é uma mais virou não é mais hoje um diferencial, virou base, virou básico. A gente está falando de coisas de 25, 30, 35 anos atrás, né? Que a galera tem que se preocupar com isso, né? Uhum, sim. E eu acho que está cada vez, até por conta da digitalização, dessa coisa da globalização de você ter hoje conexão com aplicativo em celular, em qualquer lugar, em qualquer momento, está ficando mais latente quando o código não é bem escrito, Uhum, né? E no final do dia, isso impacta na imagem da a empresa que você empresa. trabalha, Exato, né? Que exato. ninguém quer ter lá Seu nome exposto ou e estar associado a algo que você estava exato. Eu fazendo, não né? vou ter minha conta bancária num banco que eu sei que notadamente ele tem problemas de vulnerabilidade ali, teve vazamento de dados, né? Uhum, Então, essa preocupação ela acaba existindo, é, né? Então, nesse mundo, eu vejo hoje ainda, tá? Essa questão do desenvolvedor que gosta de segurança, cara, esse cara é um profissional diferenciado. legal. Quem resolver se especializar nisso e buscar conhecimento e absorver, ele vai ter um mercado bastante longo pela frente. Vai ter uma vida Pronto. muito longa, porque não tem jeito, a nossa vida ela está se tornando cada vez mais digital, né? Então você hoje no seu app, no seu celular, você tem sua vida, né? Uhum, Se uhum. você não tem ali um cara pensando naquele código de uma forma que fala assim, pô, e se fosse eu aqui digitando, puta, se eu perdesse meus dados, né? Se o cara não tiver essa preocupação, e hoje ainda não, mas daqui a algum tempo ele vai começar a perder espaço. E do outro lado também ele corre o risco de ter o nome dele associado à empresa naquele momento que estava. Ou seja, é um dos pontos até em conversas com desenvolvedores que eu procuro trazer à mesa, que é Uhum, justamente o fato de
quer queira, quer não, a sua preocupação com segurança envolve também a sua carreira. Exato. Porque envolve você ter um bom olhar que Uhum, não vai prejudicar a imagem da empresa para a qual você trabalha hoje e que uhum, amanhã você pode não estar, mas que você carrega aquele período ali exato. né? Eu acho que tem Né? um pouco disso. Tem muito disso, e eu acho que tem uma coisa, né? Quando você olha hoje, principalmente para as startups ou para empresas que adotam, né, a metodologia ali de metodologia ágil, ou adota a metodologia do Google de você ter o Product Owner, Product Uhum, Manager, né, o uhum. cara que é o dono do produto ali, e ele cuida do ciclo de vida, etc. Esse cara, no final do dia, ele tem que se preocupar com a segurança do produto. Ele deveria ter um OKR dele ali, Uhum. um indicador dele de resultado, que, cara, é conectado com segurança. Se ele não tiver num Boa. nível de segurança bacana, ele vai ter problema, né? É. Eu acho que esse é um ponto importante. O segundo ponto, que é aí quando você pega um cara de desenvolvimento, que ele tem alguma preocupação com segurança, ele passa para um outro ponto que é assim, ah, mas se a infra está vulnerável, o problema é da infra. Não, não é não, é É seu. meu também, né? É ser o dono É mesmo, né? isso, Essa isso. coisa de ser dono, Ownership é do o negócio. ownership, cara. Fala, meu, tá vulnerável, os caras estão, meu código tá bom, mas estão entrando por outro caminho, como é que eu faço para poder resolver, né? Boa. E aí entra esse conceito de você ter o DevSecOps, né? Porque você Perfeito. tem o desenvolvedor que se preocupa com segurança e entrega para uma operação que se preocupa com segurança. Sim. E quando você tem um accountability desses três pedaços ali muito bem feito, você começa a gerar um produto de melhor qualidade, Uhum. né? Não, perfeito. Eu acho que tem esse apelo, né? A gente costuma, tecnologia adora fazer buzzwords, né? DevSecOps, Aham. AppSec e tal, mas quando a gente para fazer um entendimento do que é isso, né? Você entende no final do dia que é uma questão de conexão, de responsabilidade, de accountability, De de comunicação. comunicação, né? E Muito quanto mesmo. mais você se preocupar com isso, melhor vai ser no final do dia o resultado que você vai entregar. E menos dor de cabeça você vai ter no final Nossa, das contas. se conseguir dormir de noite, assim, já Já vai está ser de bom ótimo. tamanho, né? Maravilhoso. Eu acho que um dos pontos que você comentou é justamente essa carência do mercado. Você usou uma expressão dizendo, olha, e as universidades ou os cursos não têm hoje essa demanda. E é algo que eu vejo bastante. Então, a gente acaba indo para evento, a gente acaba estando junto com equipes de desenvolvimento, de empresas. E uma pergunta que eu faço é, qual matéria você teve relacionada à segurança no seu curso de desenvolvimento? Há mais de 20 anos atrás eu não tive, mas a resposta que eu continuo tendo é: eu não tive nenhuma. Então, eu queria perguntar para você, o profissional que quer começar nessa área, o que você recomenda? Então, assim, certamente não existe um curso que faça ou que ensine tudo, Uhum. mas quais são talvez as ferramentas do ponto de vista de conhecimento que precisa ter para formar esse skill? Onde que ele começa? Qual é o caminho das pedras? Então, assim, vamos partir do pressuposto que o cara já sabe desenvolver, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Você pode, por exemplo, começar a olhar ali o site do CWE, que é o Common Weakness Exposure, Boa. que é um site que ele tem lá as 25 maiores vulnerabilidades e fraquezas de desenvolvimento de código. Boa. Né? Esse cara, o conjunto dele vai compor depois o CVE, que é o Common Vulnerability Exposure. Uhum. Então, assim, É como se fosse, só usando a linguagem de desenvolvimento, é como se fosse a classe e o objeto, né? exatamente. A CVE passa a ser uma instância da CWE, Exatamente. só para o desenvolvedor que É isso tá aí, é ouvindo, isso né? aí. E aí o que acontece? Quando você olha lá a fraqueza, Uhum. no contexto da fraqueza, ele está dizendo o que o cara fez na composição daquele código, daquele objeto, aquela questão, que provocou a vulnerabilidade, que provocou a fraqueza que pode ser explorada. Então, a partir disso, você começa, se você for atrás de pesquisa, de material, você vai encontrar material, inclusive gratuito na internet para isso. O próprio Mitre, que é o dono do Mitre Attack, né, aquele Uhum. framework lá de Uhum. Threat Intel, etc., ele tem lá alguns manuais, óbvio que ele focou em algumas linguagens, que foi o C, o C++, mas ali ele tem um manual de como você deveria programar em C, C++ para evitar que o seu código fosse invadido, né? Então, assim, você tem essa possibilidade. Você pode olhar também dentro dos próprios fóruns de software livre, esse tipo de Uhum. coisa, quando você entra nas discussões,
para softwares básicos ali que são mais utilizados assim no dia a dia da composição do ambiente, você vê muitas vezes discussões ali que vão em questões de, cara, esse pedaço de código aqui é vulnerável ou não é vulnerável? Se eu botar esse valor em tal campo, o que acontece? Né? Então, estas discussões que te ajudam a ter essa percepção, né? E aí, quando você começa a entrar neste mundo e começa a perceber isso, aí eu acho que vale a pena você começar a pensar em ferramenta. Porra. Porque, de novo, o desenvolvedor, ele é pressionado pelo tempo, pela área de negócio que está ali, né? Seja para botar funcionalidade nova no ar, seja para corrigir um bug que ela identificou que está fazendo ela perder dinheiro. Então, ele é pressionado o tempo todo para fazer todos entrega. os lados. De todos os lados, né? Ele tem que fazer algo numa quantidade de horas, muitas vezes, por conta do orçamento que foi definido de horas. Então, tem essa pressão. Tudo que a segurança puder entregar para esse cara, de modo que dê o alerta de que aquele código que ele está fazendo não está adequado, o mais rápido possível, ajuda. E eu não estou nem falando de inteligência artificial, eu estou falando de plugins que ele bate o olho lá, você está desenvolvendo em C#. Ele vê a construção do método, ele fala, isso aqui é vulnerável, eu recomendo você fazer isso. Já tem isso pronto, é você clicar, ele atualiza. Então, para o desenvolvedor vai ser bom, porque ele não vai ter retrabalho mais para frente, né? Não ter retrabalho significa menos custo para o desenvolvimento do produto, e você vai ter uma agilidade maior e uma maior robustez do código, né? Então, no final do dia, eu acho que esses conhecimentos é que acabam agregando e forjando o profissional. Eu recomendo para quem quiser entender um pouco mais dessas coisas, procurar alguns pesquisadores de internet, e aí eu vou citar um cara que, assim, eu sou fã dele, tá? Que é o Rodrigo Rubira Branco. Ele é um dos organizadores da H2HC aqui no Brasil, né? Cara, esse cara, ele é fantástico, ele é fora de série, e ele tem alguns papers, algumas coisas que ele divulgou, que ele fala muito da questão de segurança. Ele tem a cabeça do atacante e tem a camada de proteção, né? É um pouco difícil, porque ele vai muito no baixo nível ali, no assembly, no C, mas é um cara que, se você olhar para a forma que ele faz isso, cara, você começa a entender onde que você deveria atuar. E tem alguns outros dessa mesma linha dele. Tem um cara que eu sigo, que é o Joas Santos, que ele tem um monte de coisa de código lá também, que eu acho super bacana quando ele fala, né? O próprio Felipe Balestra, que é colega do Rubira, melhor amigo do Rubira, também é um outro cara legal. Esses caras, eles fomentam a cena de hacking, mas não é o hacking que pega a ferramenta pronta e vai executar. É o cara que ele pensa fora da caixa, ele olha lá para a aplicação parada e fala assim, o que eu posso fazer com isso? É de fato quem desenvolve Zero Day, né? Quem olha para a vulnerabilidade, não algo que já está documentado, mas algo que é novo. Então, essa curiosidade, eu acho que o dev ele precisa desenvolver. Nesse sentido, de bater o olho e falar, putz, primeiro eu faço a minha aplicação funcionar. Aí o que acontece? Funcionou, cara, deixa como tá, põe tua produção, porque eu preciso partir para outra. Bacana. Mas, na medida do possível, como corresponsável por aquele produto, você tem que olhar e falar assim, mas como é que eu poderia quebrar esse negócio? E começar a pensar, aí com a cabeça de quem é um researcher de segurança, como que eu consigo quebrar esse código, por qual caminho eu consigo entrar. E aí te abre o leque de opções e de oportunidades para você falar, bom, se o cara vier aqui nesse campo e botar uma sequência de comando aqui, ele pode gerar um SQL injection, ele pode fazer uma injeção de query SQL. Como é que eu evito isso? No ponto de vista de código, eu tenho que mexer lá na query, fazer isso, mandar a instrução com esse objeto e não com esse. Então, pensando assim, você começa a diminuir a superfície de ataque. Seu produto fica mais robusto. Perfeito, excelente. Acho que foram, além de boas referências, acho que foram bons nomes aí a serem seguidos e serem... Com certeza. Buscar informação, porque acho que... E foi legal, porque, de novo, acho que a gente conversou um pouco sobre isso também, são nomes de gente daqui, né? São pessoas daqui, são pessoas que desenvolvem isso aqui. A gente não precisa, às vezes, ir muito longe para achar boas referências, né? De jeito nenhum. Cara, o mercado brasileiro é um mercado muito profícuo, tem muita gente boa aqui. Isso. Tem muita gente boa. Uma galera de Recife lá, cara, que desenvolve,
tem uma galera que a gente Do tem Porto contato Digital. do Porto Digital, tem uma galera que eu tenho visto lá, os caras falando de inteligência artificial, não a inteligência artificial como o chat GPT para eu ficar digitando lá e me dando receita de bolo, mas Base. o cara que pega lá as informações, tokeniza, gera o repositório, aí coloca as APIs para poder consumir isso e fazer toda a engenharia. Tem gente boa demais no mercado brasileiro, né? Aí entra uma questão conjectural que o nosso país ele não investe em pesquisa, deveria, mas deveria investir, né? Então, essa parte acaba prejudicando, mas a galera é muito boa. O que precisa muitas vezes é botar foco, né? É entender que hoje segurança não é uma coisa opcional. Ela está cada vez mais mandatória. Eu, quando era criança, eu andava no banco da frente do Fusca do meu pai sem cinto de segurança. Hoje, cara, é impensável um negócio desse. Né? Então, é essa coisa que a gente tem que trazer para a digitalização, para o mundo digital. Inclusive, falávamos, né? Vou fazer questão de comentar aqui, falávamos de papers e de divulgação de base de estudo daqui, né? Lembramos aqui do Gustavo, quando estava no almoço, que serve como base para desenvolvimento de trabalho aplicado, sendo que são pesquisadores nossos, né? É conteúdo que está sendo desenvolvido aqui, né? Isso eu acho muito interessante. Essa do Gustavo que você comentou, eu achei muito... A gente acabou conhecendo ali, tem uma pessoa em comum, né? Que foi na época que eu estava ali na área de segurança, eu precisava implantar um modelo de controle de acesso, e eu fiz uma pesquisa na internet, cheguei num paper dele falando sobre RBAC, implementando lá num servidor LDAP, e era exatamente o que eu queria fazer, porque eu entendia que, assim, a aplicação ela tinha que ter, né, o encapsulamento, onde eu digo qual perfil pode acessar aquele método ou não, só que isso não podia estar dentro do código, eu tinha que ter fora. Então, a gente trabalhou com o desenho da árvore de LDAP com esta característica, né, para que depois as camadas ali, a gente criou uma camada de arquitetura desse lado, que ela consumia o LDAP, batia no método lá da classe, tá autorizado? Tá, o cara entra. Não tá, não aparecia o objeto na tela. Então, esse trabalho dele, que eu achei um trabalho fantástico, ele fez lá pro Incor, né? Pro Incor. Foi legal, até porque foi em comum. Vamos ver se a gente faz chegar até ele. Parece ele, né? Se a gente consegue fazer chegar até ele, porque acho que é valorizar o conhecimento daqui. Na época eu estava no Incor, até como iniciação científica, ele acho que era doutorando, mas o trabalho dele, a preocupação era justamente acesso, que Exato. Dentro do mercado, dentro da área de saúde é extremamente crítico, né? Totalmente crítico, totalmente crítico. E aproveitando essa questão ainda falando do profissional, a gente falou um pouco sobre o hard skill. E o soft skill. Alguns pontos eu acho que a gente já citou. E eles são recorrentes, né? Ser um cara que se comunica, um cara... Inclusive, foi tema de abertura da RSA desse ano. Exato. O fato de viver em comunidade, ou seja, não ser uma ilha, tá trabalhando... Mas quais são pontos aí, se você pode compilar, que são soft skills para esses profissionais que estão vindo de segurança ou mesmo de outra área para a área de AppSec? Cara, eu acho que assim, tem um soft skill que eu acho muito importante, independente dele vir para o AppSec ou não, mas é importante, que é a resiliência. Né? Porque a nossa área é uma área que ela é muito cobrada. Né? Nós somos hoje exigidos, né? E a gente tem ali, eu não falo nem que é senso de urgência, cara, emergência, sabe, aquela coisa que aconteceu, você tem que ir lá resolver. Né? É muito crítico. Então, a pessoa tem que ter resiliência, né? Aguentar ali a pressão e voltar para o seu normal depois de um tempo, né? Para isso, obviamente, tem que cuidar da mente, né? Tem que cuidar do corpo para não ficar ali, né, sujeito a ter um burnout, como eu comentei antes. A questão da resiliência, eu acho que a questão da flexibilidade, né? Tem que ser uma pessoa que olha todos os aspectos de uma situação para poder ajudar a tomar a melhor decisão, né? E uma coisa que eu tenho visto que antes era muito forte, que está em desuso, mas ainda tem uma galerinha que às vezes segue, que eu acho importantíssimo, é perder a síndrome do herói. Eu chamo pro peito e eu resolvo tudo sozinho. Cara, você não resolve nada sozinho. Não. Nada sozinho. Você vai conversar com a galera de dev, com a galera de arquitetura e tal. Se você chegar lá, não, porque eu tenho aqui a ferramenta ou o processo assim, o cara vai olhar e falar, então planta aí, põe para rodar. Porque ele não comprou sua ideia. Então, essa coisa de aproximar,
de calçar os sapatos dos outros, né? Empatia, né? De geral. Né? Como diz o Depeche Mode, try walking in my shoes, né? Para Isso você aí, entender qual é a isso minha aí. dor. É isso Então, aí. assim, cara, calça os meus sapatos aqui, vem ver a pressão que eu tô levando, a dor que eu tô sentindo, para você saber o que você tem que me trazer. Uhum. Então, você se colocar no lugar do outro para poder entender e ajudar esse cara a entregar um bom resultado faz total diferença. Né? E buscar conselhos em lugares diversos, né? A gente tem Uhum. essa questão que você falou é muito interessante da autossuficiência. Eu gosto muito de um provérbio que diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. E, É, na verdade, se eu ouvir com um lado, ouvir com o outro, sintetizar e poder passar, é muito... acho que exato. é Uhum. um aprendizado até que a gente vê nos mais velhos, né? Às vezes, numa Uhum. decisão, conversava com vários para entender a dor de cada um e escolher o caminho por onde andar, né? Isso a gente tem usado bastante, a gente tem praticado Boa, bastante, né? boa. De não tomar decisão sozinho, né? Uhum, Então, cada decisão que precisa ser tomada ali, a gente tem um colegiado na empresa que a gente conversa, né? boa. Os gerentes ali com a diretoria e toma a melhor decisão possível dentro daquele cenário. Ó, Faz um trabalho de documentação, porque lá na frente se o assunto voltar, o porquê foi essa porque foi decisão. feito, né? Eu acho que Uhum. isso é importantíssimo, então você ter isso. É trabalhar, cara, a capacidade de síntese, né? E ter um ditado que a gente usa muito que é assim, feito é melhor do que perfeito. Então, assim, cara, Boa. não tenta prolongar demais, não tenta aí no fazer o melhor dos mundos. Faz. Faz um MVPzinho zero ali, põe para rodar. Cara, deu problema? Você já vai Para, aprender. dá um passinho para trás, olha o que aconteceu, melhora, faz o MVP 1, faz o 2, até que você vai chegar num ponto que essa coisa de olhar e melhorar, ela tá Fica. automatizada. Isso, tá no sangue. Exato. Então, Uhum, isso é uma coisa que faz muita diferença quando você está no dia a dia ali, o bicho pegando, uhum. né? Trabalhar fazer uma questão ali de dor de dono, né? A gente fala, tem muita gente que usa esse dor de dono, fala, mas eu não sou dono da empresa. Não, cara, mas você é dono da sua carreira. Exato. Você é dono do que Uhum. você entrega, né? Se você quer ter uma carreira longa, quer ter um trabalho aí que seja reconhecido por muitas pessoas, você precisa se preocupar com o seu produto, que é o seu trabalho. Uhum. Então, fazer isso bem feito, né? Não deixar ali a aresta, ou não deixar a coisa pela metade, né? Ou pegar ali, de repente eu preciso negociar uma coisa com você, a gente negocia, mas na hora de eu colocar, eu não coloco de uma maneira adequada. Então, tem alguns cuidados aí que são importantes, né? E que envolve muito além de tecnologia, envolve Exato. pessoa, envolve E assim, relacionamento, uma né? coisa que hoje está em voga, cara, que é respeitar as gerações, Uhum, né? uhum. Tanto a galera mais old school com os mais novos, que são gerações completamente diferentes, né? Eu, pela minha idade, eu sou geração X, já tô chegando nos milênios, já tá aparecendo uma próxima geração. Então já são 4 aí Uhum. com quem a gente tem que lidar. É um aprendizado dia a dia, porque cada um tem o seu jeito e você tem que ter uma adaptabilidade para poder falar, mas também a galera nova que está chegando, entender que muitas vezes quem está na geração X aqui, os baby boomers, essa galera, cara, eles sofreram perrengue demais. Então, muitas vezes, o direcional que é dado é simplesmente falar, cara, não dá essa volta. Vai por aqui que você vai chegar mais rápido. Eu já tentei isso, né? Eu já fiz, eu já É, vi isso. exato. Então, assim, eu falo muito quando eu tô com o time, assim, que eu falo, cara, eu vou fazer com vocês que nem eu faço com meu filho. Ó, se você for por esse caminho, vai acontecer assim, 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 assim. O que você quer fazer? Uhum. Qual a decisão você quer tomar? Eu já tô te falando o que vai acontecer, né? Então, essa galera mais nova ouvir um pouco dessa experiência, né? Quando você olha principalmente para os orientais, essa coisa do mais velho falar tem muito valor. Um peso. Aqui nos ocidentais isso é meio perdido, Uhum, né? uhum, Tanto é que hoje a gente tem uma galera aí 50 a mais que é uhum. altamente produtiva e que muitas vezes tem dificuldade para achar uma posição e achar um negócio justamente por conta dessa diferença. Então acho que fazer a empatia para os dois lados, né? O mais Uhum. velho olhar para o mais novo ali e ver o potencial e puxar esse cara e vice-versa faz toda a diferença. Excelente. E saindo agora do ponto de vista do profissional, mas olhando para a empresa, né? Uhum. Talvez você fala, vou implementar SEC. SEC talvez seja uma questão de cultura. Mas quando se fala em implementar DevSecOps,
em empresas como você passou, empresas grandes, tanto do segmento financeiro quanto de segmentos de varejo, né, como segmento também telco que você está agora, o que você vê como desafio e como caminho? Por onde começar um processo de DevSecOps dentro da empresa? Tá. Primeiro, eu acho que a empresa ela tem que ter a noção e a visão clara dos riscos que ela está correndo, né? E hoje é uma dificuldade muito grande, porque, obviamente, a gente tem uma tendência a descrever o risco de uma forma técnica e o Uhum, cara de negócio não entende. Então, você tem que ter essa habilidade de fazer a tradução. Passado esta etapa, você vem para a etapa 2, que é a etapa de cultura. Então, olhando para a empresa como um todo, você tem que disseminar a cultura de segurança. Quando você chega no desenvolvedor, é muito mais do que a cultura. Você precisa fazer ali o trabalho de ter uma pessoa, ou eu vou chamar de entidade, né? Dentro ali do time, que é aquele cara que, quando precisa de orientação, ele vai e auxilia o desenvolvedor naquilo que ele está tendo problema. Ah, uhum, rodei uma ferramenta lá de análise estática de código, peguei uma vulnerabilidade. Como é que eu corrijo? Esse cara tem que ir lá e falar, ó, isso aqui é por causa disso, 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 vamos abrir o código. Ó, tá vendo aqui? Você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, tal, tal, tal. uhum, O mercado adotou o nome de Security Champions, né? A AWS usa como guardião, uhum. mas de qualquer forma é o que? É o cara que ele está ali como Fazendo uma a ponte. ponte entre Boa, o desenvolvedor e a segurança. perfeito. Ele não é um cara que audita código, ele não é um cara que dá bloco na subida da release, ele é um cara que olha e ajuda o desenvolvedor a ter cultura de segurança. Como se fosse o anjo. Exatamente, Se for exatamente. Para mim, esse cara, ele exerce um papel fundamental quando você quer implementar uma estrutura de DevSecOps. certo. Fundamental, porque ele é o cara que vai realmente quebrar os silos e Uhum. vai aproximar as coisas, né? Tá. Além disso, tem a questão de capacitação e treinamento, né? E aí tem alguns treinamentos, inclusive gratuitos, se eu não estou enganado, na Linux Foundation tem uma série de treinamentos lá de desenvolvimento seguro, que Boa. vale a pena dar uma olhada, né? Tem algumas coisas lá. A gente tem isso numa das trilhas que a gente está desenvolvendo lá para a galera. Vale a pena, né, olhar para isso. E você tem também a formação do cara dentro do que você criou da esteira. Porque a esteira ela não é uma coisa abstrata. Você vai falar, cara, você vai fazer lá, vai puxar o código lá do repositório, vai pôr na sua máquina, você vai codar e você vai devolver o código lá para o Uhum. repositório. Uhum. Nessa primeira volta, eu vou fazer uma análise estática do seu código e vou dizer, ó, tá vulnerável ou não tá vulnerável. Se estiver vulnerável, dependendo da maturidade da esteira que você está criando, eu posso simplesmente falar, ó, desse jeito, a hora que você for jogar a build para produção, a release para produção não vai subir, ou o seguinte, cara, eu não vou nem comitar esse código lá Uhum. no repositório, você tem que corrigir, né? Uhum. Normalmente, quando você está começando, o que você faz? Você deixa um alerta e vai trabalhando com o cara ao longo do projeto até chegar lá no final e estar sem a vulnerabilidade. Uhum. E se a vulnerabilidade estiver lá, não tiver jeito, aí você parte para uma decisão de assunção de risco, né? Gerar aí explicar para todo mundo qual é o risco e a organização, no final do dia, é ela quem toma a decisão se vai para frente ou não, Uhum. né? Mas, de verdade, você fazer esse treinamento com o cara, dizer, ó, eu vou ter, dentro da minha esteira, eu vou ter 3 gates. Eu vou ter um gate ali que eu vou ficar fazendo análise estática de código. Quando você for para um ambiente de homolog, eu vou fazer análise dinâmica de código e olhar os componentes de segurança para ver se tá tudo legal. A depender do tamanho do projeto ou da alteração que eu estou fazendo, eu vou rodar um pentest na sua estrutura para ver o que está acontecendo, eu vou fazer uma ação de red team para saber Uhum. o que eu consigo fazer. E no final, quando você passar por tudo isso, se você passar ileso, vamos dizer assim, né, dentro do apetite de risco que a organização determinou, esse código rolota para produção, né? O grande objetivo no final do dia, quando você quer implementar uma esteira dessa, é sem fricção. Né? A gente tem o exemplo aí do Mercado Livre. Cara, o Mercado Livre solta não sei quantas mil releases do produto, do aplicativo deles, sem fricção nenhuma no dev. Uhum. Ah, botei para rodar, peguei um bug de segurança. Como já era algo conhecido, ele volta uma versão, corrige e põe outra. E vai embora. Então, assim, nem tudo são flores, obviamente. O Mercado Livre deve ter um monte de coisa lá dentro que eles têm que resolver, né? Mas essa mensagem, quando você traz para o mercado, a galera fala, pô, isso é um negócio legal. Por que a gente não pode ter isso na nossa esteira? Por que eu não posso ter a minha esteira onde eu solto 1000 releases do meu código por dia?
sem fricção com o business e todo mundo sabendo qual é o risco que está correndo. Esse é o resultado ideal. Porque quando eu estou à frente de uma organização, como um CEO, como um C-level qualquer, um VP, cara, eu estou assumindo o risco o tempo todo. Então, assim, se eu sei qual é o risco que eu estou assumindo, vamos pagar para ver. E às vezes o próprio negócio paga o risco, né? Ou seja, Exato. é melhor correr o risco do que perder o time. Exatamente. O que é importante nesse cenário, né, ainda falando sobre essa questão da esteira, é importante você ter indicadores que te mostram a quanto está a qualidade daquele código que você está produzindo, né? Eu sei de algumas empresas que já fizeram um ranking, né? Então, assim, cara, tem um quadrante, quem está aqui em cima no verdinho, o código está muito bom, quem está aqui para baixo, o código está ruim, né? Empresas mais maduras atrelam isso, inclusive, ao bônus anual. Então, são algumas coisas que eu acho que ajudam você a evoluir nesse sentido. Né? Até fazendo um parênteses, é algo que a gente procura trazer dentro da plataforma, até a possibilidade de ver frente aos desenvolvedores para definir a estrutura do que você vai priorizar em termos de capacitação. O que eu preciso ensinar para aquele grupo de desenvolvedor. Mas você tocou num ponto, nesse aspecto, olhando para a empresa, e eu queria pegar agora um meio, né? A gente primeiro entendeu o que precisa o profissional, depois a gente olhou para a empresa, mas eu queria entender aqui no meio o que representa ou como a gente pode, de fato, como empresa, engajar o profissional. Você citou os OKRs, a gente sabe dos KPIs, que talvez numa versão antiga aí, como, de fato, ajudar nesse processo para que o desenvolvedor fale, isso é alguma coisa que eu preciso me preocupar. Como ajudar nesse processo de transformação de cultura? Porque a gente sabe que muitas vezes, idealmente, seria todo mundo entender, mudar a cultura e segue o jogo. Mas nem sempre é assim, ou via de regra não é assim. Como que a gente pode trabalhar com isso? Cara, tem algumas chances, algumas possibilidades. A que eu gosto mais é a que é a mais natural do ser humano. O ser humano é competitivo por natureza. Então, quando você trabalha essas questões em um ambiente de gamification, por exemplo, cara, você começa a fomentar a galera a querer ser o melhor, né? Então, passa por um processo de aprendizado, ensinamento, passa ali por uma mentorização, tal. Fala, galera, todo mundo equilibrado aí com a mesma informação, vamos para a competição. E aí, se você montar uma estrutura de gamificação, né, colocar ali algumas premiações que façam sentido, às vezes nem sempre é dinheiro, tipo, cara, o cara que tiver lá menor quebra de build na semana ganha meio período off tal dia, enfim, tudo negociado, obviamente, com o RH tem que ajudar a gente nisso, mas uma vez negociado, é assim, o ser humano ele é competitivo por natureza, né? Então, se a gente usa isso para o bem e para fomentar a aquisição de conhecimento, o resultado é muito bom, né? A gente tem trabalhado, não diretamente com a PPSec, né, mas a questão de segurança, a gente tem trabalhado e tem buscado na empresa esse tipo de método para poder fomentar a segurança para a empresa. Então, não é mais aquela coisa, assiste aqui o vídeo da campanha que fala como você evita um phishing. Nada contra quem faz isso, tá? Nada contra quem tem produto e quem faz aquela campanha de mandar o phishing, o cara cai e manda ele para um treinamentozinho. Isso tem valor, tem que ser usado, mas eu acredito que a gente tem que estar agora num potencial diferente, né? É aquela coisa da experiência. Fazer o colaborador ele sentir o que é a segurança. Como que eu posso me inserir nesse contexto? E a gamificação é uma que ajuda. Boa, excelente. E desse ponto também, a gente falou então da empresa, falamos do colaborador. Eu acho que tem a ver um pouco com o colaborador, mas eu gostaria talvez até de explicitar mais, deixar até mais frisado. O Security Champion ou o Guardião, como você citou, qual seria o processo para começar dentro da empresa um profissional desse? Então a gente sabe do conhecimento, onde ele pode buscar, mas o gestor, como que ele conseguiria pescar uma pessoa para poder fazer isso? E, mais do que pescar, que acho que já teve algumas dicas nesse sentido, iniciar a inserção dessa pessoa nas squads, nos grupos de desenvolvimento. Tá, eu acho assim, a gente tem que olhar duas coisas aí. Primeiro, soft skills. Tem que olhar aquele cara que é um cara
bem conectado com a Boa. galera. Ele Se tem esse relaciona bem. é aquele cara, tipo, meu, é o cara que chega no final do dia, aí galera, bora tomar cerveja, vai todo mundo com ele. Aham. Esse é um Consegue cara conversar com áreas consegue diferentes. conversar, eu acho que isso é um ponto de Boa, partida bom, excelente. né? Tem que observar o nível de curiosidade que esse cara tem, porque um security champion, como ele vai no final do dia meio que orientar, Uhum, ele tem que ser curioso para aprender o uhum, tempo todo, uhum. né? E ele não pode ficar ali numa zona de conforto, né? Porque a cada dia que passa, quanto melhor for o trabalho dele, mais ele vai ser exigido, então e mais ele tem que aprender para ensinar. Então você cria ali um círculo virtuoso, um ciclo virtuoso que você pode ajudar. Então acho que isso é uma questão importante. Capacitação técnica, eu entendo o seguinte: se o cara tem vontade, ele vai atrás. O que a Uhum. empresa puder fornecer de insumo para ele fazer isso, porra, sensacional. Fornece, paga um curso pro cara, dá uma possibilidade dele fazer um curso online, uma imersão, de repente pega o cara, imerge ele numa área de dev e fala, cara, você não vai fazer nada, você vai ficar olhando os caras trabalhar. Para ele Entende a dor, né? entende ali o que está. Então, acho que essas são ações que ajudam você a formar esse cara. Porque no Boa. final do dia, ele tem que ser um cara que tem que ter postura firme, Uhum, porque ele tem que chegar em algum momento pro dev e falar, cara, eu tô aqui para te ajudar, a gente tá junto, mas assim, do jeito que você tá fazendo aqui, a gente vai ter problema lá na release. uhum, Né? Então, assim, vamos tentar chegar num meio termo, em alguma coisa, mas ele tem que ser firme. uhum, Né? Do uhum. tipo, até aqui tudo bem, daqui para frente não dá, precisamos corrigir. Existem pontos negociáveis e alguns que não dá para negociar, Algumas né? coisas não são negociáveis, outras você flexibiliza para poder ter ali um ganha-ganha e ter um crescimento. Né? Perfeito. E eu acho que essa coisa que você falou da empatia e tal, eu acho que tem também essa coisa dele entender o lado do outro, Uhum, né? Entender a fala do outro lado, né? Do desenvolvedor. Né? Até fugiu a expressão agora aqui, mas essa coisa de você abraçar a causa. uhum, Né? uhum. Vai junto com o cara, se posiciona, né? E tem a curiosidade de aprender e de fazer. Boa. Excelente. E nesse aspecto, existe algo que você também comentou quando a gente conversava antes, que talvez o melhor seja até seguir por um outro caminho. E daí eu te pergunto, onde que entra aí o Secure by Design? Ou seja, o que que você tem visto aí nesse sentido de começar certo? Uhum, Não, talvez até com o conceito de shift left que a gente já falou, de trazer para o começo, uhum. mas o fato de estar permeando e envolvido no negócio a ponto de começar um projeto olhando já para a segurança. Fala um pouquinho sobre isso, por Tá. favor, Júlio. Bom, acho que a questão de Secure by Design, um ponto importante para trazer é que, assim, na RSA desse ano, a CISA, né, que é a agência de cibersegurança lá de infraestrutura do governo americano, ela lançou oficialmente lá um programa que eles chamam Secure by Design Pledge, que é uma iniciativa onde as empresas aderem de maneira voluntária. Então, a gente tem hoje lá, se eu não me engano, 48, eu não lembro se são 48 ou 64 empresas, empresas do porte de Microsoft, Google, CrowdStrike, IBM, enfim, Akamai, grandes empresas, que eles entraram nesse programa voluntariamente, e lá esse programa tem 7 objetivos que são basicamente melhorar o produto na largada do lançamento. Então, Boa. tem lá 7 objetivos que eles têm que cumprir durante um ano. Uhum, Não são objetivos ainda mandatórios, mas assim, demonstre esforço de que você quer fazer. Mas uhum, eu acho que é um bom começo e é uma tendência que deve acontecer no mercado. Se a gente está falando de mercado norte-americano fazendo isso, a tendência disso virar um padrão daqui a algum tempo, inclusive aqui no Brasil, é grande. uhum, Né? Que, cara, assim, se engaja em fazer desde o princípio de forma correta para a gente ter menos trabalho. uhum, Né? E é uma coisa que eu acredito, tá? Eu acho que quando você está lá, junto com um time de negócio, fazendo uma ideação, ou fazendo uma reunião de descoberta, ou fazendo um trabalho, porque o cara do produto lá, ou do serviço que ele vende, ele descobriu um novo mercado, ele quer explorar, e isso vai se transformar num produto daqui a pouco. Você estar ali e já dar alguns insights para ele, das preocupações de segurança, transformando isso em funcionalidades do produto, cara, a chance de você ter problema lá na frente é muito reduz pequena. muito, né?
Quanto antes você estiver próximo, Uhum. você consegue fazer isso. E para fazer isso, de novo, você tem que entrar como enabler, você tem que ser o habilitador. Então, Uhum. você vai para uma reunião dessa, você não tem que ter o papel de cavaleiro do apocalipse. Porque se você fizer isso, vai acontecer de seus dados vazar. Não, não. Cara, você quer botar aqui uma coleta de uma informação, vamos garantir que essa informação tenha lá um range determinado, com uma validação bem executada, né? Vamos ver se dentro da regra de negócio tem alguma preocupação aqui que possa causar uma perda de dinheiro, uma fraude, Então, conversar neste nível com o cara, e a hora que o cara de negócio comprar a ideia, o que você tem que fazer? Você tem que ajudar ele a escrever o requisito. Porque ele não vai saber escrever. Não é o papel dele. Uhum. Ele não estudou para security, nós estudamos. Então, como é que eu transformo aquele requisito de negócio num requisito com inclusão de coisas de segurança e ele vira um requisito funcional de segurança? Né? Isso acho que traz, né, à luz essa conexão do negócio. Você começa a agregar valor, você começa a entregar valor para o negócio e ele começa a te reconhecer. Fala, pô, eu vou chamar o Júlio de novo para conversar porque ele veio aqui, ele falou isso, eu Me fiz, ajudou. deu um baita resultado, agora eu vou seguir. Uhum. Né? Do que você chegar lá e falar, ó, se for desse jeito aí, vai dar Vai problema. dar ruim, vai dar ruim. Né? Então, é parte deste movimento. E acho que muito entra nessa parte também, conceitos como threat modeling, usar uma série de desenhos já prontos com arquitetura para poder traduzir, né? Não para o negócio. Mas... Cara, eu vou te falar que eu sou muito fã de threat modeling. Eu sou muito fã de modelagem de ameaças. Uhum. Eu tenho usado como um mantra em todos os lugares que eu passo. Né? E assim, a gente tem brincado. Vamos fazer modelagem de ameaça? Vamos. A gente coloca o time de negócio, né? Traz o pessoal de security, mas eu também trago a galera do Red Team. Porque os caras do Red Team, eles vão para quebrar tudo, cara. Isso. E quebra. A gente sabe que os caras quebram. Por quê? Eles pensam diferente. Uhum. Ele olha para a aplicação e fala, puta, como é que eu consigo aqui? Deixa eu ver. Aí ele é o curioso que vai lá, dá um direito do mouse, ver o código, né? Testa coisa para ver se vai. Esse campo que só aceita número, deixa eu jogar um caractere para ver o que é. Exato. E aí, assim, quando você tem um cara com esse pensamento, você tem uma área de negócio preocupada em trazer o resultado e você tem um cara de segurança, você consegue construir ali um grupo multidisciplinar que vai avaliar quais são aquelas ameaças que você não vai querer de jeito nenhum que acessem o seu produto ou não consigam chegar no core. Uhum. Né? E a modelagem de ameaça, ela nada mais é do que você diminuir a sua superfície de ataque. Exato. Eu desenho todos os casos possíveis até eu chegar num ponto que eu falo, cara, para o cara chegar aqui, ele já tem que ter invadido a NASA, tem que ter acessado o Banco Central. Vamos lá, calma aí. Porque também, quanto mais esforço eu ponho, mais dinheiro eu gasto. Mais tempo. E muitas vezes o produto fica muito engessado. Você tem que achar o meio termo. Sim. E para isso, modelar de ameaça, para mim, é fundamental. Excelente, que legal. E tirando um pouco da parte de processo, indo para a ferramenta, ou seja, depois que já venceu essa etapa, como você falou, a gente tem algumas, eu vou transformar termos que você falou aqui em siglas de mercado, né? SAST com análise estática, DAST com análise dinâmica, aplicação propriamente rodando, SCA. O que mais precisa, além dessa sopa de letrinhas, que estão todas relacionadas à AST, né? Application Security Testing? O que você vê que fala, não, isso daqui também seria legal ter em termos de ferramental? Cara, eu acho que ferramenta para fazer a proteção do código, né, evitar a engenharia reversa, eu acho que isso é muito importante. Boa. Porque se o cara consegue decompilar o seu código, ele vai ver lá toda a sua inteligência ali. E muitas vezes a galera esquece uma chavezinha lá dentro de secret, pode dar isso não acontece. Só na Suécia. Só na Suécia. Aqui não acontece. Aqui a gente não tem esse problema. Não, aqui não. Então, acho que a ferramenta de encriptação de código ela é muito importante, né? De ofuscação de código. No entorno da infra, eu acho que você ter ferramentas de microsegmentação, ter os EDRs, MDRs, XDRs da vida para fazer a proteção daqueles ataques que a sua aplicação não vai aguentar, eles são fundamentais. Uhum. Você tem que ter uma solução de análise de vulnerabilidade e de Application Surface Management rodando, porque a Application Surface Management, uma coisa interessante que ela faz é que ela fica de tempos em tempos, olhando para o seu ambiente e vê se surge alguma vulnerabilidade e ela te alerta. Uhum. Uma vez que você tem esse alerta, você tem como tratar. Então, a monitoria disso é fundamental. Né? Eu enxergo também, dentro dessa parte de ferramental, você ter ali
uma conexão com o seu CIEM, com o seu SOAR, né, a orquestração de resposta e o CIEM que faz a correlação de eventos, com os logs que a sua aplicação gera, não do ponto de vista de sistema operacional ou de infraestrutura, mas do ponto de vista de negócio. Porque isso conectado, você consegue ter um alerta, por exemplo, de alguém que está tentando fazer uma exfiltração de dados a partir de um acesso legítimo. Uhum. Né? E que é o mais comum, né? Exato, exato. Não preciso quebrar. Eu Exato. uso a credencial de outro para acessar. Exatamente. Uma ferramenta de gestão de secrets eu acho muito importante, né? Para tirar essa coisa da secret hard-coded ali, eu acho muito importante. E lembrar de apagar a secret do Git, né? Porque não adianta, do repositório, não adianta nada você tirar do código, né? Fica lá no histórico, né? Exato. E outra coisa que eu vi já em alguns momentos ali, principalmente resultado de Red Team, é o hábito que nós temos de deixar lá o código antigo, alguma coisa antiga da minha aplicação em algum comentado em algum repositório. Boa. Né? Porque, cara, aquilo ali, se está desprotegido, alguém vai ter acesso e alguém vai fazer um estrago com aquilo. Então, acho que mais ou menos é isso. Em termos de arquitetura, é importante você ter uma arquitetura de referência e você ter ali os componentes que você tem que ter dentro dessa arquitetura. Uhum. Essa arquitetura ela tem que ser revisada a cada threat modeling. Então, cada modelagem de ameaça que você faz, você tem que bater o olho na arquitetura, ver se alguma coisa precisa ser evoluída, né? E procurar sempre que possível usar padrão. Né? Não ficar cada um inventando, toda hora reinventando a roda, porque uma hora vai dar ruim. Boa. Né? Não, muito joia. Eu queria terminar, na verdade tá muito legal e tá sendo interessante até para poder sequenciar ou estruturar alguns dos assuntos que a gente tem conversado. Mas eu queria terminar com duas grandes áreas que não podiam faltar. A primeira delas é a inteligência artificial, né? Uhum. Então, não tem como, hoje em dia, a gente não perguntar o que você vê, até pela RSA, não só pela RSA, mas ferramentas que estão surgindo aí, Microsoft, Copilot, ChatGPT. O que você vê em termos de futuro de IA para a questão do DevSecOps, como que isso pode ser? E você já usou alguma coisa do ponto de vista, ou estimulou o time a usar alguma coisa desse ponto de vista no processo de desenvolvimento? Então, acho que são duas perguntas antes da outra, né? Eu quebrei em duas essa primeira, que é justamente esse sentido. Como você vê IA e como você tem usado ou tem estimulado o time a utilizar? Então, eu acho, a questão da IA, eu vinha com um direcional até algum tempo, até pouco tempo atrás aqui, mas eu vi a palestra do Nicoletti, né, que é o Nicoletti ou Nicoleles, não lembro agora, que é o cara de neurolinguística também lá de Recife, que ele até falou, pô, o que o Elon Musk está fazendo agora eu já tinha dito há não sei quantos anos atrás lá. E ele tem um vídeo no YouTube em que ele fala de inteligência artificial, em que ele fala, cara, a inteligência artificial, nos moldes que a galera está vendendo para o mercado, ela é muito mais um acelerador de atividades operacionais do que uma inteligência propriamente dita, né? Então, é aquela coisa, eu preciso escrever um texto sobre, sei lá, Chopin, escreva um texto que fale sobre Chopin. Ele vai lá e escreve o texto, depois você ajusta e sequencia. Para o nosso mundo de security, eu acho que a gente ainda tem alguns degraus importantes para poder galgar até chegar numa utilização bacana da inteligência artificial. Boa. Por exemplo, eu vi um texto de que algumas inteligências aí, eles fizeram um paper em que eles pegaram códigos vulneráveis, pediram para essas inteligências gerir, observar e trazer a correção, e foi uma taxa acho que de 20% ou 30% das correções, o código ficava mais vulnerável do que antes. Então, acho que ainda carece de você melhorar o seu database da inteligência, o treinamento ali, para ele trazer coisas que realmente façam a diferença e que fiquem e que estejam seguras. Né? Por outro lado, eu acho que a inteligência artificial, se você utilizar para ela acelerar atividades que o nosso desenvolvedor teria que fazer manualmente, você tem um ganho de escala absurdo. Né? Então, você consegue usar desta forma. Né? A gente tem usado isso com muita parcimônia. Né? A gente ainda está testando, tá olhando, observando, comparando o resultado, se é bom, se não é, se funciona, se não funciona. Por quê?
Existe uma preocupação, e é uma preocupação tanto minha quanto da galera, dos meus gestores ali, dos meus pares e do meu gestor, que é o caso de você começar a ter situações em que o pessoal simplesmente vai jogar na ferramenta, não vai entender o código que está lá, vai botar para dentro e não sabe se o código tem artefato malicioso. E já tem pesquisadores que já identificaram isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a inteligência artificial ela tem que ser usada com uma alta capacidade crítica de quem está usando. Resumo da obra, você tem que saber o que você pergunta. E mais do que isso, você tem que analisar qual é a resposta que veio. Senão você vai ter problema. Ou seja, é uma excelente ferramenta. Mas como qualquer ferramenta, precisa saber, a pessoa que utiliza precisa ter o conhecimento necessário para utilizá-la, né? E é interessante até esse cara que eu falei, ele usou uma expressão lá que eu gostei muito. Ele falou, cara, a gente não tem inteligência artificial. A gente tem um baita repositório de informação ali, todo conectado com vários algoritmos estatísticos e matemáticos, que respondem a uma pergunta que você faz. Porque se você chegar para qualquer uma dessas inteligências e falar para ela assim, defina o que é belo. Acabou. Porque não é algo tangível, é algo abstrato, é algo que só o ser humano consegue definir. Em algum momento vai se chegar a essa conclusão? Tem uns matemáticos tentando buscar essa resposta. E pode ser que algum dia chegue, mas hoje não. Então acho que a gente tem essa diferença. Então, só uma última pergunta, Júlio, para a gente poder finalizar. DevSecOps, o que você imagina como futuro? Cara, eu imagino como o core de qualquer empresa. Qualquer empresa, independente de ser de TI ou não, ele vai ser o core da empresa. Você precisa ter esta cultura dentro do negócio, dentro das metodologias ágeis, para você gerar produtos seguros com uma velocidade que o negócio demande e sem fricção no seu time de business. Perfeito. Júlio, eu gostaria muito de agradecer pelo tempo. Na verdade, acho que o assunto a gente voou, né? E a gente poderia conversar. E possivelmente pedir a participação em outra para a gente aprofundar em alguns temas. Vamos sim. Muito obrigado, foi uma baita experiência, a possibilidade de ter esse tempo e de trocar essa experiência contigo. E você que nos acompanha, assista até o nosso próximo Arena Rinforte.